Eu queria inicialmente agradecer o Gog. Gog é um amigo que eu tive a oportunidade de conhecer aqui em Alagoas. Na realidade, ele já era um renome nacional, tendo residência fixa em Brasília, mas foi através de uma amiga comum que eu tive a oportunidade de conhecê-lo, que foi a Maria. Maria, que trabalhou conosco, foi da Fundação Cultural Palmares e atualmente é secretária da Mulher e Direitos Humanos. Fizemos a ponte e o GOG é uma referência no mundo cultural, conhecendo a realidade da música como um todo, vivendo essa realidade e fazendo esse bom debate que é a política pública da cultura, né, tão menosprezada historicamente no Brasil, sendo um dos menores orçamentos, seja nos municípios, seja nos estados e também na diferente do plano federal. E agora esse desmonte, né? E a Débora, que é uma militante que eu conheço também há bastante tempo, né? Uma jovem da caminhada, mulher, guerreira, referência do MST em Alagoas, e devido à sua liderança, ela ocupa esse espaço, extrapola os muros de Alagoas, é da direção nacional do MST, e sem muitas delongas, a gente vai bater um papo dessa realidade da pandemia do coronavírus, a consequência que tem na economia, no mundo e no Brasil, que não é diferente, e quem é que vai ser mais prejudicado nesse processo, como sempre na história. É por isso que a gente trouxe esses dois atores políticos que conhecem a realidade. Um do mundo da música, da cultura, mas conhecendo principalmente a realidade urbana da periferia. Né? Essa contradição que a gente tem, uma dívida social enorme em relação, primeiro, aos povos indígenas, que nunca tiveram o reconhecimento nesse governo genocida, coloca em pauta, e a outra questão é o povo negro, né, que veio para cá no sentido de fazer toda uma luta de trabalho, colocar a sua mão de obra escrava, não só no Brasil, mas em outros países, e até hoje não tem esse reconhecimento. Já quero cumprimentar aqui a Maria, que entrou na live. Maria, um grande abraço, falamos do teu nome, né? O GOG. E a Débora, que conhece a realidade também, sem dúvida, urbana, mas ela vive uma realidade principalmente na zona rural, né? Essa desconstrução desse governo. Então, sem muitas delongas, a gente queria ouvir essas duas figuras que têm um compromisso, uma história no Brasil. Afinal de contas, essa live é de nossa autoria, mas a gente chamou para que eles sejam os dois convidados e, portanto, são nossos atores. Então, com a palavra inicialmente, companheiro Gog, que, repito, músico, compositor, conhecendo a realidade da música de uma forma geral e um compromisso que ele tem em relação à periferia. Gog, a palavra está com você. Olá, Paulão. Olá, Débora. Boa noite a vocês. Uma satisfação estar aqui, daqui de Brasília, né? Do epicentro da política, né? Da capital do Brasil, mas com a certeza de que quem constrói o Brasil são os brasileiros e não a cidade. Então, eu agradeço a oportunidade, essa pessoa que nós temos em comum, que é a Maria, que tem sido tão guerreira, sabe? E a Maria me fez entender muita coisa, principalmente das Alagoas, ela que me carrega, me leva até a Serra da Barriga, eu subi a Serra da Barriga aos prantos, né? E quando a gente fala, viu, o Débora, de conhecer o Brasil, é para além das praias, sabe? É para além das conexões, né, aéreas, sabe? É estrada, é chão, sabe? As comunidades quilombolas tão enraigadas, tão presentes, né, em solo alagoano. Então isso me convoca, tá? Então eu queria primeiramente, Paulo, dar essa boa noite para vocês, dizer que é muito importante ter uma voz do hip hop aqui. O hip hop ele é música para pensar brasileira, ele é música para convocar brasileira, é música negra brasileira, mas são negros e negras
em movimento. E para nós nos entendermos em movimento, não só andando, não é o movimento só de andar, é o movimento social também, né? É estar habitando para além dos territórios comuns nossos, aqueles que nós nos encontramos, nos aglomeramos, é discutir por que nós só temos as profissões coeiro, pedreiro, confeiteiro, por que nós não podemos ser psicólogos, por que nós não podemos ser farmacêuticos, porque nós não podemos ser juízes nesse país, promotores públicos, defensores públicos. Então, tudo isso traz uma discussão, né, que deságua na pandemia, mas é um debate histórico. É um debate que, se você não conhecer a história do Brasil, você não entende o que está acontecendo hoje. E então, esse é o meu primeiro boa noite. Eu acho que eu já venho para provocar vocês. E essa provocação é no sentido de que a gente possa fazer uma live que seja life, a live que seja vida também, né? E a vida do povo brasileiro, e que a gente possa acrescentar, sabe? Porque as pessoas estão muito cansadas só desse diálogo da esquerda, da direita. O povo comum, sabe? O senso comum. Ele quer, sabe? As pessoas querem entender para além. Eu gravei um vídeo, Paulo e Débora, essa semana, que foi um vídeo que viralizou. Ele tem mais de 200 mil visualizações. Por quê? O que eu fiz? Eu peguei um celular, coloquei frente a frente e falei, gente, eu vou conversar com vocês, o meu entendimento o que é o fascismo. Então, as pessoas estavam ali, mano, a direita, grande parte da direita do senso comum, por que eu sou fascista? Aí a esquerda perguntando, por que ele é fascista? O que é fascismo? Então, eu acho que são essas lacunas, né, que o rap traz como responsabilidade de preencher, de trazer o conhecimento para que o conhecimento realmente liberte, para que o conhecimento realmente gere o senso crítico. E se a pessoa quiser ser de direita, que ele seja de direita. Se ele quiser ser de esquerda, ele seja de esquerda. Nós temos a discussão das lutas de classe para isso. Mas o pior de tudo é ver gente defendendo um lado sem entender o que aquele lado representa para ele. Boa noite a todos e a todas. Eu não estou escutando. Música na sua poesia. Nesse momento, nós queremos ouvir Débora, repetindo, Débora, militante do MST de Alagoas, da direção nacional. Ela conhece o contraditório, tem uma realidade aqui no estado de Alagoas, inclusive esse mês, já teve um processo aqui próximo a gente, no Maceió, capital, no município da Atalaia, no espólio de uma usina de um ex-deputado federal e usineiro, que individualmente era o usineiro mais poderoso, o grupo chamado João Lira, que hoje está num processo de pré-falência, e houve um grande incidente. E a Maria, né, nossa Maria, estava presente como secretária de Direitos Humanos, junto ao fato que ocorreu, que Débora vai detalhar, com a polícia militar. Então, esse conflito é cotidiano. É o conflito daquela fase que, às vezes, as pessoas não conhecem. E é bom a Débora explicar o que é assentamento, o que é acampamento, essas duas palavras, para o pacato cidadão. A outra coisa, o que é ocupação, o que é invasão, na visão do MST. E, além disso, uma realidade também machista, né? Porque o mundo, a sociedade é machista, o mundo rural mais ainda, e essa jovem, essa mulher, conseguiu, com sua liderança, chegar à direção do MST e não só contribuindo, refletindo, tendo a visão ampla, cidadã, de dialogar com o movimento sindical, movimento estudantil popular. Fala, Débora. É um prazer você e o Gomes estar aqui nessa live, como ele disse, live, né? Bicho é bom, rapidamente já ficou morto. Débora, com a palavra. Boa noite. Dizer também da satisfação, Gog, Paulão, que é o nosso deputado federal aqui em Alagoas, né? Também saudar a Maria pela articulação. Dizer que eu falo aqui de Atalaia, eu falo do assentamento Chico do Sindicato, no município de Atalaia. E, Gog, Paulão também, né? Paulão aqui do estado, mas Atalaia, que pertencia ao município de União dos Palmares, foi dado a Domingos Jorge Velho. Está aberto, querido? Nós estamos conseguindo ouvir. Oi? Oi? Escutam? Então,
Atalaia, né, que pertencia ao território de União dos Palmares, foi dada a Domingos Jorge Velho como prêmio pela destruição do Quilombo dos Palmares, né? Então, dizer que eu falo hoje de um assentamento da reforma agrária e dizer da minha satisfação, não só de fazer a luta pela terra, mas eu digo assim, a Atalaia ela tem um gostinho diferente, né? Hoje, quando a gente consegue criar ou recriar, né, a partir dos assentamentos da reforma agrária, outros quilombos, vingando, né, o que foi feito com o quilombo no estado de Alagoas, o que é feito historicamente com o povo negro e com o povo pobre no nosso Brasil, dizer que isso é uma satisfação muito grande, porque é o movimento da história mostrando que o povo é quem tem que recontá-la, é o povo quem tem que construí-la, e é o povo quem tem que projetar aquilo que nós fazemos, né? Então, dizer da satisfação de estar aqui hoje. E aí, nessa provocação do Paulão, da gente conversar, no campo da reforma agrária, a gente tem, no Brasil, e aí é histórico também, né, todo esse processo, mas nós temos no Brasil o MST com 36 anos, e nós, de certa forma, inauguramos no Brasil essa coisa da ocupação de terra. Porque a questão agrária no Brasil é conhecida, inclusive, que se a gente pega na própria história, né, do nosso povo negro, né, que na abolição, né, que não existiu, né, e que a efetiva reforma agrária no Brasil poderia ter acontecido, ali a reforma agrária poderia ter sido feita, a primeira grande reforma agrária do Brasil não foi feita, mas nós adotamos como tática de luta a ocupação de terra, como forma de pressionar o Estado, de denunciar a concentração de terra no nosso país, mas também de pressionar o Estado, porque a nossa Constituição diz que a terra que não cumpre a função social, ela tem que ser destinada para fins de reforma agrária, mas o Estado não faz, o Estado não cumpre, é preciso que o conjunto da sociedade, é preciso que as organizações sociais e o povo pressionem o Estado para que ele cumpra, inclusive, aquilo que está na lei. Então, nós adotamos o formato da ocupação de terra, que são homens e mulheres, famílias que não possuem a terra, mas que têm a terra como trabalho, que foram expulsas, né, de usinas, de fazendas. Então, ocupar terras como uma forma de denunciar a concentração de terra, mas também reivindicar a terra como lugar de moradia, o seu canto de vida. Então, essa é a ocupação. Mas, né, tanto o Estado quanto as elites brasileiras, historicamente, têm tratado as ocupações de terra como invasão. Nós entendemos que a invasão de terra, quem fez nesse país foram os portugueses, foi a elite portuguesa, né? Mas a história não conta, não é assim que a história conta, né? A história conta que os portugueses descobriram, desconsiderando um povo que estava aqui, um povo que vivia. E essa é uma prática que foi dos portugueses, mas é uma prática que hoje continua a existir. Essa fazenda aí que o Paulão mencionou, aqui no município de Atalaia, que há menos de um mês, né, nós estivemos lá, a Maria veio enquanto secretária, né, para prestar não só a solidariedade, mas o papel, né, da articulação dos direitos humanos, e assim, de forma muito, muito presente. Ainda existe, né, vários trabalhadores que plantam, que produzem há 5, 8 anos nessa terra. No entanto, né, como é uma terra que pertence a um grupo, não pertence ao grupo, mas pertence à pessoa, né, ao particular, né, que era o titular da massa falida do grupo João Lira. Então, como está lá hoje, tem todo um imbróglio jurídico, a fazenda está, de certa forma, meio abandonada pelos proprietários. Então, essas famílias estão produzindo ali, mas outros grupos políticos e outros fazendeiros. E aí, Paulão, só para dizer aqui, não só do município de Atalaia, é incrível como há um consórcio de articulação de políticos, viu? De prefeitos, de deputados envolvidos. O que é que começaram a fazer? Começaram a ir lá para essa área, que tinha essas pessoas trabalhando lá, tirando sustento, é uma região canavieira, né? Então, as pessoas, sobretudo nessa crise, né, com desempregados, sem perspectiva de poder efetivamente viver com dignidade, foram para a terra para plantar e ali tirar a parte do seu sustento. Mas aí, esses grupos políticos, né, que deveriam, inclusive são agentes públicos, colocaram capangas, pistoleiros, para ameaçar as famílias. Tipo assim, ó, a terra é minha, e ou tu vende a tua roça, ou tu vai sair de qualquer jeito, né? Então, foram para lá para começar a amedrontar, ameaçar as famílias, com contratos muitas vezes forjados, né? Porque a Atalaia tem essa história, né? A usina faliu, mas aí
os políticos chegam, né, os políticos, autoridades, grupos econômicos, vão cercando essas terras, daqui a pouco conseguem fraudar documentos e passam a ser donos, né? Aí, nesse aspecto, então, essa foi uma das situações que aconteceu aqui em Atalaia, que nós tivemos todo o apoio da secretária de Direito, da Mulher e Direitos Humanos, né, a companheira Maria, e no sentido de denunciar. E aí, nesses casos, não é uma invasão, né? Quando autoridades, né, quando agentes públicos e grupos consorciados que, historicamente, têm, inclusive, matado sem terra nesse município, nesse estado e no Brasil, aí não é uma invasão de terra, né? Aí são, né, são homens de bem que estão ali para dar garantia de produtividade. Então, dizer disso, né, da diferença entre a ocupação e a invasão. Nós ocupamos, porque é legítimo o direito do povo de ter acesso à terra como forma de trabalho e como forma de vida. E acho que uma outra diferença, aí até para o Gog se familiarizando, viu, Gog, com essa nossa dinâmica do campo, é a questão do assentamento e acampamento. Fruto do processo de luta pela terra, de construção, nós fazemos os acampamentos, que são comunidades, né, de resistência, mas nós entendemos que iniciais. A terra ainda não está destinada para fins de reforma agrária. É o processo inicial da luta e da reivindicação pela terra. Quando essa terra ela é adquirida, né, ou desapropriada pelo Estado, né, no cumprimento, inclusive, da função social, no cumprimento da nossa Constituição Federal, então essa terra passa a ser, essa comunidade passa a vir a ser um assentamento, que é uma terra que já está legalizada. Mas dizer assim, que, claro, é fundamental, quando nós ocupamos uma terra, nós queremos que ela seja destinada efetivamente para um assentamento. Mas dizer que desde o acampamento a gente já inicia um processo, né, dizendo assim, ó, essa terra é nossa. E essa terra é nossa porque essa terra não cumpre a função social, porque essa terra pode partilhada, pode efetivamente garantir condições dignas para muita gente, e é por isso que a gente entra nessa disputa, faz a ocupação e ali vai construindo a possibilidade de efetivamente as pessoas viverem bem. A gente já começa do acampamento a semear, né, sonhos, semear a produção, a semente da produção do alimento saudável, mas, sobretudo, o sonho e a resistência nessa compreensão de que, assim, olha, o povo é essencial para a transformação do nosso país, a transformação desse Estado que a gente vive. Então, para a gente entender um pouquinho aí do que é essa dinâmica, né, da ocupação, o que é que a sociedade busca, né, deslegitimar dizendo que é invasão, e a construção dos assentamentos e também dos acampamentos. Muito bem, uma fala fundamental dessa líder, companheira Débora. Gog, você conhece a realidade de Brasília. Brasília, que foi criada em 1960, e uma parte significativa da construção da mão de obra barata, como você falou, ela sai do Nordeste, principalmente do Ceará, do Piauí. Alagoas teve, mas não foi um percentual tão alto, mas saíram dos nordestinos, né? Mineiros, goianos, que fizeram a cidade. Muita gente desconhece esse processo. Você tem a Vila Planalto e outros, né, que foram ocupações urbanas, inclusive no processo de construção brasileira teve conflito entre a polícia e os trabalhadores que não tinham direito a uma casa. Esse conflito urbano continua, Brasília e em outras cidades, e a Débora que fez um foco mais voltado à zona rural. Você conhece toda aquela cidade satélite, então aquela cidade que a gente conhece, o plano piloto, que foi projetado para 500 mil habitantes, na visão do Lúcio Costa, principalmente urbanista, junto com Niemeyer, mas as cidades satélites, ela tem as mesmas dificuldades que tem a cidade do Nordeste. A gente vive numa região do Maranhão, a Bahia, com maior densidade demográfica e uma contradição social enorme. Então, Maceió, que você falou, não são só as belas praias. Então, em frente à praia do Porto de Maceió até Jacarecica, a gente tem o maior IDH do Brasil. O maior IDH do Brasil, inclusive acima de Brasília. Mas a nossa periferia é uma das mais pobres. Então, essa realidade da zona urbana, né, a pauperização, deslocamento que houve dessa massa rural que foi expulsa do campo, principalmente depois de 88, aqui em Alagoas não foi diferente.
A gente tem uma densidade demográfica baixa até 1980, depois isso explodiu. Aqui você não tem morros, aqui a gente tem grotões, né, as grotas, né, que são ocupadas de uma forma de urbanismo totalmente sem estrutura. E aí, todo esse segmento fora da pauta, invisível para a elite política e econômica. Inclusive, um companheiro que entrou agora na live, colocando também a importância dos povos indígenas. É verdade, os povos originários foram os povos indígenas, eles foram dizimados primeiro aqui no Nordeste. Então, essa complexidade, Bob, você viveu, sentiu, nasceu, e principalmente você percebendo a importância da cultura, né? É um bálsamo para a alma. E você tem uma referência importante aqui na juventude. Inclusive, eu quero citar aqui uma pessoa, um jovem que eu admiro muito e que você gosta muito, que é o Zazo, né? Um rapaz um jovem militante do PT, que mora aqui, morou no Bom Parto, Mutange. O Zazo é uma cabeça assim, inteligente, é uma figura. E agora fez um filme importante sobre o Complexo Lago Nágua, que é uma realidade aqui da nossa lagoa que está atravessando um momento de muita dificuldade, onde tem os pescadores e as marisqueiras do nosso molusco sururu, sofrimento daquela comunidade. Então, você percebeu a música para dialogar e você tem uma interação, porque você vive, conhece essa realidade. E eu percebo que a própria esquerda, os partidos de uma forma geral, os movimentos sociais não têm diálogo com essa periferia fundamental da classe trabalhadora. E ela é esquecida. Então, como essa realidade, desde pequeno, que você conheceu o Brasil e outras cidades, essa realidade urbana, sofrida, violentada, pobre e negra, ou, no caso, preta, né? Que é a terminologia é correta. Fala aí, Bob. Fala. Pois é, Paulo. Paulo e Débora, a todos e a todas que estão nos ouvindo. Eu sou nascido e criado em Brasília. Meus pais chegaram aqui no ano de 63, certo? Então, a saga cega nordestina começa ali, né? Desde a fundação de Brasília, com os candangos, depois os pioneiros, né, que vêm para primeiro habitar a cidade. O grande detalhe é que Brasília foi um amontoado de gente que veio para cá construir, né? Gente cheia de sonho que veio para realizar um sonho e construir um sonho, né? Um sonho da nação. A capital antes, né, no Rio de Janeiro, em Niterói. Então, a primeira leva que veio para cá foram dos cariocas, que as pessoas até falam, você tem um jeito de carioquês de fato. Então, eu sou da primeira geração de Brasília, então a minha primeira geração tem esse estilo, né? Se você pega um jovem aqui de Brasília, um parceiro que nasceu já nos anos 70, ele já fala mais com sotaque nordestino. E aí você fala, pô, você é nordestino? Então, quer dizer, todos dois brasilienses, mas com linguajar diferente. Ou seja, daí a necessidade da gente observar e ter o olho clínico voltado para a cultura, para tudo aquilo que realmente define. A educação, ela educa, mas a cultura ela é o que te define. Ela é o habitat, ela é seu chão, ela é seu ar, ela é seu sol, ela é seu fogo, ela é a sua estrutura. Tá? Então, eu nasci aqui em meados dos anos 60, eu sou de 65, do ano de 65, e mal sei, mamãe depois brincava comigo, Genival, você é uma figura. Eu falei, ô mamãe, por quê? Não, porque no dia 31 de março de 64 foi instituída uma ditadura militar no Brasil. E mamãe professora, né? Mamãe me alfabetizou nos anos 70 ali, eu com 5 anos de idade, eu já era alfabetizado através dos livros que mamãe me apresentava, fazia ditados. E aí o que acontece, Débora e Paulo? Olha só, eu já era filho da ditadura e também eu estudei numa escola sem partido, pô. Porque a escola que a ditadura colocou para nós foi uma escola que não existia o senso crítico. Eu fiz educação, eu fiz OSPB, eu cantava o hino nacional, todo dia tinha que estar
com a conga, né? Porque eu tinha o conga. Eu não tinha o quichute. O quichute era para quem tinha condição. Eu tinha conga, certo? E aí, esse é um país que vai para frente, oh, 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 oh. E aquelas músicas, né, bem harmonizadas. E eu tinha uma diretora, e essa diretora foi de todo o meu ensino fundamental, ela sempre de cara fechada, e ela muito centrada, ela não abria, né, para um sorriso. A professora Maria Rosa, então ela era naquele tempo, ela era temida, né, a professora Maria Rosa. E mamãe era professora na mesma escola. E o que eu venho descobrir depois, gente? Depois de. Com o passar dos anos, nem mamãe que me contou isso. Você vê, mamãe professora não me contou isso. Eu tive que descobrir, porque eu vim descobrir depois que aquela senhora, que era minha diretora, o nome dela era Maria Guimarães, mãe de Onestino Guimarães, desaparecido, presidente da UNE. E a ditadura já estava tão próxima de mim, o silenciamento já estava tão próximo de mim, mas eu não conseguia entender. Mas eu me lembro que hoje, quando as pessoas falam que a ditadura era melhor para o Brasil, eu me lembro que naquele tempo tinha o Mobral, o Movimento Brasileiro de Alfabetização. Ele acusava que quase 70% da nossa população, e isso o Nordeste em grande parte, eram de analfabetos. Era de pessoas que não eram honradas. Mas, gente, sabe qual é a boa notícia? É que essas pessoas tinham cultura. As pessoas todo dia estão colocando que existem muitos desempregados no Brasil, mas esses desempregados são trabalhadores e trabalhadoras. Então, eu acho que, sabe, Paulo e Débora, eu acho que é essa visão que a gente tem que passar a conectar. Eu acho que tem muita gente, nossa, dando espaço para falar do contraponto nosso, do contraditório dos outros, do outro lado, e a gente está esquecendo de falar da gente. Tem muita gente de esquerda que não sabe a fundo qual é o trabalho do MST, não sabe o que é o MTST, ele não sabe o que é uma comunidade indígena, ele não sabe o que é uma comunidade quilombola, o que é um remanescente de quilombo, e a gente está precisando de montar a nossa cartilha e de trazer para nós um nós por nós, sabe? Ouvir mais Débora, ouvir mais todos aqueles e todas aquelas que têm para trazer, para acrescentar. Eu sou nascido em Brasília, uma cidade criada para não ter tensão social. As cidades satélites distantes por acaso. Quem chora em Ceilândia não é em Planaltina. Quem chora em Planaltina não é ouvido no Recanto das Emas, sabe? E aí você tem o quê? O que são essas pessoas? É gente nossa, é gente que nunca teve poder de fala, que nunca teve voz, mas continua silenciada, porque, em grande parte, pelos veículos direitistas, vamos colocar aqui, como a gente fala, pelo opressor, pelo sistema, mas, em grande parte, por nós, da esquerda, que jogamos esse jogo do centro, do poder pelo poder, da discussão, sabe? Eu tenho, Paulo, eu tenho um grande respeito pelo Partido dos Trabalhadores, mas eu tenho que dizer assim, o Partido dos Trabalhadores ele tem que contar a sua militância, e nem tanto a sua militância, mas as suas direções, que ele não pode ser eternamente a locomotiva da esquerda. A esquerda é muito mais que o PT. A esquerda é toda uma história, é toda uma luta. E isso, muitas vezes, o PT tem que ter a sabedoria de falar, olha, nós vamos ter que ser vagão agora, para que a locomotiva da esquerda continue a andar. Sabe? E a gente, por exemplo, nós temos estados, aqui em Brasília, nós conseguimos eleger um deputado. Você sabe a dificuldade para nós te elegermos aí. Então, nós temos que voltar para essa cena de na bolinha do zóio. Vou tirar até o óculos aqui, ó. No país da bola, o que vai decidir o jogo é a bola do zóio. E nós sabe. A gente tem que pegar, reescrever algumas coisas. Olha, o Paulão, você tem recurso? Tem recurso para o encontro cultural? Aí o Paulo, olha, eu tenho até esse recurso, mas desde que se transformem os encontros culturais em cultura, que o encontro cultural se transforme em cultura de encontro, Paulo. É só inverter as palavras. A cultura de encontro é muito mais importante que o encontro cultural, sabe? Que os eventos possam acontecer em regiões ocupadas, certo? Se você não pode fazer como deputado, através de uma fundação, através de algo, através do recurso chegando, através de prêmios. Prêmio, Paulo, dá sem saber para quem foi. Dá porque a gente sabe que dinheiro da mão do povo ele se vira.
sabe? Nós temos a discussão da sevirologia, que é o quê? É a arte de se virar, Paulo. O povo da gente se vira com pouco, sabe? Você vai dar o arroz e o feijão para o povo, daqui a pouco você fala, olha, nós temos um prato aí, nós temos aqui, ó, nós temos arroz e feijão, mas tem um tutu também, ó, nós inventamos um enroladinho, um bolinho de feijão, um bolinho de arroz, e você fala, poxa, mas com 2 ingredientes só criou tudo isso, a sevirologia. O que nosso povo sabe tanto, o que o MST tem de sobra. No momento em que os agrotóxicos tomam conta do país, o MST é uma linha de frente nossa. A gente não pode se envergonhar de falar, eu visto minha camisa, eu coloco meu boné, eu vou para cima. Porque essas pessoas que estão falando hoje do movimento dos trabalhadores rurais sem terra e do movimento sem teto, eles não conhecem. Eles não sabem o que é uma capitania hereditária. Eles não sabem que nós tivemos um país em que o branco estreou, Paulo. Nós nascemos, os pretos nasceram no Brasil, os pretos, os afrodescendentes. Mas o branco veio de fora, ganhou terra, sem trabalhar, nunca levou uma chicotada. E depois vem dizer que é a gente que invade. Sabe? Então isso tem que ser cobrado. O nosso país é fruto de uma elite agrária. A nossa abolição da escravatura foi a última do planeta, mas ela acontece 1 ano antes da proclamação da República. Por quê? Porque os republicanos, os que queriam mudar, eles não aceitavam que pudesse ter uma reforma agrária do Brasil, porque eles representavam a elite agrária do Brasil. Essa elite agrária é que nem se transformou, porque a bisneta de Floriano Peixoto é casada com Moreira Franco, que era um linha de frente do governo passado, sabe? Então, a gente tem que contar que se nós não tivermos uma luta, né, antirracial no Brasil, de ponta a ponta, colocando a luta pró-democracia como o racismo em primeiro ponto, porque o MST, ele é um quilombo, mano. É a luta do quilombo, sabe? Cada assentamento do MST, ele é um pedacinho de Palmares, sabe? É um mucambo, é um território de macacos, é uma serra da barriga. E a gente tem que entender, dentro da ancestralidade e da historicidade, é que a gente vai entender o Brasil. Não adianta você pensar que você vai entender coronavírus sem entender a história do Brasil, porque é uma doença que vem das classes A e B, e quando o maior isolamento se atinge quando tem as classes A e B protegidas, quando os hospitais ficam vazios, quando as UTIs ficam vazias, quando as classes A e B que trouxeram a doença para cá, elas se curam, vem uma abertura do comércio, uma abertura do shopping, uma abertura porque a economia não pode parar, e aí as classes C, D, E, nem A, nem B, nem C, só se for D. Então, isso é racismo, isso é preconceito. Nem A, nem B, nem C, só se for D sempre. E aí o que acontece? Como nós, a esquerda, como nós, a base, como nós o movimento social, estamos numa luta muito focada no centro, a gente não consegue alertar as nossas pessoas das armadilhas, e elas se tornam direita, e nós temos cantor de rap de direita, e nós temos pretos de direita, e nós temos aberrações como o presidente da Palmares, e nós temos aberrações como o Fernando Holliday, mas nós não temos que dar holofote para esses caras. Nós temos que falar, mesmo na contradição. Hoje, o Facebook, o Instagram do Luciano Huck, ele cedeu para o Preto Zezé da CUF, e o Zezé convidou o Preto para estar dentro do Instagram do Luciano Huck durante todo o dia. Eu assisti um pouco as entrevistas. Sabe o que está acontecendo, Débora e Paulão? As pessoas brancas, na sua maioria, as pessoas precisando, na sua maioria, uai, o que esses caras roubaram? Roubaram o Instagram do Luciano Huck? Olha, tem que denunciar. Aí daqui a pouco eles entendem que o território deles não foi invadido, mas foi ocupado por pretos e pretas. Então, olha, isso tem que ser falado. Independente do Luciano Huck ser um candidato, um potente candidato à presidência da República, a gente discute para além disso, mas eu estou te falando que os territórios estão sendo ocupados. Isso é uma discussão que engloba o antirracismo. E o antirracismo fala, não basta não ser racista, você tem que ser antirracista. Eu tenho até o livro, né, de Angela Davis, que traz esse conceito, raça, classe, né, raça e classe, que é para as pessoas possam entender que são conceitos que nasceram dentro da negritude, né, do estudo de estratégias. Nunca existiu um escravo africano. As pessoas africanas foram escravizadas. O escravizado,
é contra a sua vontade, enquanto o escravo, como coloca os livros de história, os livros, os cadernos, né, da elite, eles colocam como o escravo como uma condição inferior, como alguém que não aprendeu e por isso tem aquela condição, por alguém que nasceu para aquilo, e nós não nascemos isso. É por isso que a palavra negro está certa também, a palavra preta está certa. Eu vou dizer para vocês, porque o negro foi criado, não é uma palavra africana, ele é criado na diáspora pelos franceses, e nigger, né? Nigger queria dizer sujo, preto, e mais o que o dicionário diz, desprovido de luz. Mas nós reescrevemos a palavra preto, nós reescrevemos a palavra negro, e negro, negratividade, negro é ouro negro, é ouro perambulante, é pré-sol, é pré-sol. Então, eu acredito que se a esquerda brasileira não perceber isso, se os movimentos sociais, né, que são a esquerda brasileira, não perceberem isso, nós vamos perder mais espaço. E espaço está muito ligado a vidas. Espaço está muito ligado à necessidade, ao que é necessário. Então, Paulo, a minha convocação é para que corações e mentes se abram, mas que eles tenham foco na periferia, na comunidade, na bolinha do zóio, sabe? É fazer o trabalho que eles sempre falam, é populista, Paulo, tem que ser popular, sabe? Tem que pegar e meter a precata, como você, muitas vezes, que eu sei que você faz, Maria me conta das histórias, e vai para o meio da comunidade para trocar ideia. Se as coisas não estão acontecendo, se as pessoas reclamam, alguns da esquerda, receba-os, Paulo. Por mais que eles sejam radicais, por mais que eles sejam abusados muitas vezes na sua visão, mas não na visão deles, e de repente eu entendo todos, mas que a gente possa resolver esses problemas nossos, porque esses problemas nossos é quem vai viabilizar a nossa estrada, a nossa caminhada para melhores dias para o nosso povo, e melhores dias assim, com possibilidade e horizontalidade de oportunidades e horizontalidade de vivências, sabe? Uma casa, o MST, ele traz para mim uma vivência, pelo menos, que uma casa é muito mais que uma moradia. E a música também traz isso, sabe, Débora? Ela fala assim, ó, uma casa é uma moradia, apenas uma moradia sem amor. Um sorriso é só um riso. Um sorriso não é preciso sem amor. Então, o MST ele quer pegar terra, quer transformar em casa e quer transformar essas moradias em lares brasileiros. E a gente precisa de nos unir para isso. De ponta a ponta. Na terra de Zumbi dos Palmares, nós temos que dar mais uma lição. A lição que o Quilombo dos Palmares deu para o nosso país, e que por isso que ele foi aniquilado, mas nós somos Palmares. E se nós vivemos, Palmares vive ainda. Muito bem. E aí a gente vai ouvir a Débora e depois vai ter o fecho, né? A gente já está chegando aqui, a gente está com 37, 38 minutos lá, de live, como diz o Gomes, né? E aí ele fez uma fala que nem todo mundo conhece, a bolinha dos olhos. Aí, no final ele vai dizer o que é essa bolinha dos olhos. Débora, eu estava vendo aqui, enquanto vocês falavam, acessando a UOL, o Brasil já tem mais de 40 mil mortes. Mais de 40 mil mortes. E esse presidente irresponsável, genocida, que dá as costas para a ciência, dá as costas para a OMS, e ele não tem isolamento social, porque é uma atitude preventiva mais barata para o Estado brasileiro. Deveria ser tido coordenador junto aos prefeitos e estados, pelo contrário, eleger os prefeitos e os governadores como os inimigos, principalmente os governadores do Nordeste, que criaram o consórcio para fazer o enfrentamento da pandemia, que não é fácil, e a consequência dela. E aí eu queria que Débora já falasse, o Borgo fosse refletido também, porque vários estudiosos da economia têm uma leitura que, passando o processo da pandemia do coronavírus, a economia vai se restabelecer a médio e longo prazo. E isso que vai ser quebradeira de micros, pequenas e médias empresas, que vão desaparecer. Desemprego, né? E quem mais sofre com isso? Historicamente, os pobres, né? Vai ser, como disse o Golga, a luta de classe. 40 mil pessoas já morreram no Brasil. Já começa a ter uma curva, possivelmente o Brasil vai ultrapassar os Estados Unidos. Então,
Como é que você está vendo, Débora, essa questão? Porque, como o Gog tocou na questão, a Covid ela veio através da elite da classe média, ela veio através dos cruzeiros e aviões. Aqui no Nordeste, entraram em 3 estados: Fortaleza, Recife e Salvador, que são os aeroportos internacionais. No primeiro momento, foram pessoas contagiadas, alguns morreram, o Estado entra com processo, ainda tinha UTI suficiente, deram resposta e salvaram, claro que alguns morreram. Esse processo, a classe média, mesmo votando no Bolsonaro, uma parcela, mas ela está fazendo o isolamento que ela pode fazer. Mas a classe trabalhadora, não. Aí eu pergunto, a Covid está chegando no campo, ela está chegando nos assentamentos, ela está chegando nos acampamentos. Esse fenômeno, você que está em Atalaia, para quem não sabe, Atalaia, pessoal, Maceió para Atalaia, dá em torno de 50 minutos, se não tiver engarrafamento, né? É um local importante, estratégico, como disse Débora aí, e foi esse presente para o cara que matou o zumbi e destruiu o quilombo. Então, como é que você está vendo essa questão, não só da Covid, mas também a consequência da economia e os segmentos mais pobres? Porque na zona rural, as pessoas que têm terra são as que mais sofrem. Queremos ouvir você. Débora. Gog falando em encontro, né, apesar de estarmos, né, nessa divisão do urbano, do campo, urbano, rural, mas nós nos encontramos, né, nós nos encontramos porque grande parte do povo que hoje está na periferia, o povo pobre, preto, é também oriundo do campo, né? Na década de 60, nós tínhamos 85% da população brasileira no campo. Hoje, esse percentual está invertido. E foram pessoas que foram expulsas do campo. Não foram para a cidade porque a cidade é um lugar bom, maravilhoso, e lá estava o ideário, não. Mas é porque foram expulsas, né? Então, dizer desse encontro. E a gente se encontra mais ainda quando a gente reflete esse momento, reflete de forma geral a situação que vive a periferia das cidades, né? As grotas, as quebradas, mas, sobretudo, quando a gente, no momento desse de pandemia, quando a gente reflete que, primeiro, esse entendimento, Paulo, de que, assim, olha, essa crise trazida aí com a pandemia do Covid-19, na verdade, ela só aprofunda, né, uma crise econômica, social, política, humanitária, ambiental, que o mundo vivia já nas últimas décadas. Eu acho que isso é importante. Ela aprofunda, e certamente é a mais grave das crises que a humanidade já enfrentou, né? E é importante a gente poder dialogar, e aí dialogar nessa perspectiva com o Gog, com o nosso povo, com a sociedade, que é uma crise que afeta diretamente os mais pobres, que afeta diretamente quem está nos rincões desse país, quem está na periferia, quem está nas favelas, quem está nas grotas, quem está no campo sem as condições fundamentais de sobrevivência, né? Basta a gente perguntar, esses dias a gente fazia esse diálogo, basta a gente se perguntar das mortes, né? Dessas mais de 40 mil mortes que aconteceram no Brasil, né? Esse povo, de que classe social? Qual é a classe social que eles pertencem? Qual é a cor desse povo? Qual é o local de moradia desse povo? Se a gente fizer essa pergunta, de certo a gente vai conseguir ter mais claro, né, que assim, olha, isso, a pandemia causada aí, não só, né, por um desequilíbrio também da forma como o homem tem apropriado e destruído. Oi. Débora, interrompendo você, entrou agora uma informação. A professora Marluce Cavalcante, que é uma militante histórica da educação, ela colocando o boletim epidemiológico 10 de junho, 3% de pessoas pretas e 63% pardas. São essa pergunta, esse questionamento que você fez, são os que estão morrendo. Desculpe aí. Tá. Então, para a gente poder, essa pergunta ajuda a gente a refletir. E isso tem uma relação direta com a história. Acho que é fundamental que o Gog traz assim, olha, nós compreendermos, né, não dá para a gente querer entender a pandemia, a situação do povo pobre, preto, hoje no Brasil, se a gente não olha para a história, né? E aí é olhar para a história como isso foi se constituindo estruturalmente, a exclusão, né? E aí, se a gente pega hoje o extermínio deliberado do povo preto, ele não é uma coisa da atualidade, não é uma coisa de hoje, né? E a gente tem visto aí que esse extermínio deliberado, né, ele acontece na história de diversas formas. A pandemia é mais uma, né? E é extermínio. Nós precisamos compreender que é extermínio, sim, deliberado, porque
porque é justamente o povo que não tem acesso ao Sistema Único de Saúde, é o povo que não tem as condições de se manter no isolamento social, porque não tem dentro de casa a refeição para poder comer daqui a pouco ou comer de manhã. Então, é fundamental que a gente compreenda, né, que há uma política, né, de extermínio, uma política fascista, e que isso tem direcionamento claro, né? A Oxfam, no ano passado, né, diz assim, olha, mais 60 mil se mata no Brasil. Quem é esse povo que é morto, que é assassinado no Brasil? É um povo que tem um lugar, é um povo que tem cor. Então, acho que é fundamental a gente compreender, porque é algo que permeia toda a nossa história, né? Mas que efetivamente a gente não conseguiu resolver e superar. Se a gente pega no campo, Paulo, em relação a essa questão da pandemia, nós tínhamos dito que assim, e nos enquadramos, né? Nos enquadramos nessa condição. Esses dias, nós, no diálogo com a juventude, a gente dizia assim, olha, né? E nesse debate, sobretudo, da questão racial, da questão identitária, ainda nós conversávamos, e a nossa juventude disse assim, poxa, imagina, né? O que é, então, você ser sem terra, né? Isso uma jovem, o que é que você ser sem terra, negra e mulher? Imagine a carga de preconceito que existe. Então, acho que é fundamental esse diálogo com o nosso povo, inclusive porque tem pessoas que são de cá, que são dessa classe, que historicamente no Brasil é oprimida, que é perseguida, que é exterminada, né? Que é da cor preta, né? Que é da periferia, que é do rincão, e esse povo muitas vezes não compreende isso e está ou em cima do muro ou está do outro lado. Então, acho que é fundamental esse diálogo, essa compreensão, né? Seja no campo ou seja na cidade, porque há um encontro natural. Nós temos discutido essa semana passada, o MST lançou um plano emergencial da reforma agrária popular, e uma das nossas proposições, traz uma série de proposições para a gente poder enfrentar a pandemia com medidas emergenciais que resolvam, que ajudem a resolver grande parte dos problemas do povo, desde a questão do trabalho. Então, por que a gente não pensa, a partir da reforma agrária, a gente pensa áreas mais próximas das cidades, mais próximas dos grandes centros, que muitas vezes são utilizadas para especulação, para a gente assentar esse povo que está na periferia, para viver com mais dignidade, não ver amontoado, né? E aí, nesse debate, a gente tem que dizer assim, olha, é possível buscar saídas para o nosso povo. Nós, apesar da pandemia no campo, do ponto de vista da assistência, né, ser negligenciada, né, assim, porque não tem muitas vezes o acesso também, até da informação, o movimento tem cumprido inclusive essa tarefa, porque apesar da internet hoje ser uma realidade, ela não é uma realidade universalizada na vida do povo. Tem lugares que nós não temos, nós temos assentamentos que não têm acesso à internet, né? E quando tem, é precarizada. Várias vezes, hoje a gente deu sorte, porque aqui não choveu, mas aqui no assentamento, se chover ou ventar demais, ou falta energia, e quando falta energia, a gente não tem internet. Mas, mesmo assim, com todos esses limites que a gente tem, né, da assistência efetiva do Estado, de chegar a informação, chegar à prevenção, vou dizer assim, de forma que nós temos dito, com todos os limites, né, nós que estamos no campo, nós estamos numa situação ainda de privilégio em relação à população dos nossos irmãos que estão nas cidades amontoadas. Né, eu costumo dizer muito, hoje eu fui a um acampamento, e quando cheguei lá, eu disse assim, olha, no limite, né, no limite, lá tinha mamão, cana, alface, enfim, macaxeira, batata. Se o nosso povo está produzindo alimento. E esse talvez seja um dos grandes desafios, né, nessa relação com a cidade, que é assim, olha, que quem produz o alimento consegue mais fácil conquistar a sua soberania, porque não depende, né, de outros. Então, como é que a gente vai discutindo isso, né? Mas, mesmo assim, né, estando numa condição melhor, a pandemia tende também a afetar. Nós temos tido muito cuidado, muita orientação no sentido da gente poder garantir o isolamento social, e no campo isso é mais possível, né? Indo para a roça, a gente tem dito assim, olha, muita gente tem dito, fica em casa, a gente tem dito, fica na roça, né? Cumprindo aí a tarefa de produzir o alimento saudável, para poder nos alimentar e manter nossa imunidade boa, poder comercializar e também para poder fazer as ações de solidariedade que nós temos feito, né, em todo o Brasil, inclusive amanhã aqui, em Alagoas, nós vamos fazer mais uma ação. A ideia é que a gente possa amanhã doar em torno de 20 toneladas de alimentos saudáveis vindo dos acampamentos e assentamentos da reforma agrária para os nossos companheiros da periferia, das favelas de Maceió, né? Para que a gente possa, assim, partilhar
Porque o alimento, ele é para nós o fruto da luta pela reforma agrária, é fruto da resistência, né? E nesse sentido a gente poder ir dialogando com a sociedade para que, apesar de estarmos em territórios, né, aparentemente diferentes, nós pertencemos ao mesmo agrupamento, nós pertencemos à mesma classe, e nós precisamos compreender que é debatendo, que é conscientizando, que é o povo tendo a compreensão do seu papel e da sua importância, que nós vamos conseguir não só enfrentar a pandemia, mas também buscar soluções efetivas. E concordo com você, Paulão, né, e com o que os especialistas têm dito aí. A pandemia, esse período de isolamento, né, das contaminações mais imediatas, é um período que ainda tende a se prolongar, mas muito mais prolongado serão as consequências e os desdobramentos dessa pandemia, que é agravado quando a gente tem um governo fascista, um governo que não tem a mínima responsabilidade efetiva com o povo. Né? Então, tende a se... a quebradeira já existe. Nós entramos com 14 milhões de desempregados e diz que aí a tendência é a gente sair com 20 milhões. Eu acho que esse número, inclusive, é subestimado. A tendência é muito mais, porque a gente tem visto como é que as pessoas têm sofrido e como é que as pessoas têm sido afetadas, né? Essa coisa é o pequeno comércio, né? São pessoas que eram empregadas, é a informalidade, enfim. Então, acho que é algo que, de fato, nos preocupa, mas que somos nós que precisamos discutir saídas, né? E, junto com a sociedade, lutar por elas, porque se nós formos esperar desse governo, nós já morremos, né? Nós já estamos mortos. Então, acho que é fundamental esse debate, essa reflexão, mas que é possível, sim, o povo organizado, o povo consciente, é possível, sim, nós buscarmos caminhos para a gente poder resistir e, sobretudo, derrotar não só esse governo, né, mas também buscar alternativas ao nosso povo. É isso aí, essa é a Débora, pessoal. Quem não conhece GOG, você está vendo, né? Essa liderança dessa jovem guerreira que eu conheço os seus pais, que sempre tiveram uma caminhada importante, e ela está nesse plano nacional. Eu acho que na fala da Débora, tem uma palavra fundamental que eu passei para o GOG para fazer o bote para ele, e ele já ia encerrando, a gente já está na fase final, que ele vai falar dos bolinhos do olho, que todo mundo está curioso, quem não sabe, eu conheço, sempre me emociona, é essa fala da Débora. Mesmo com a pandemia, mesmo com o isolamento, mesmo com a consequência que atrapalha principalmente os mais pobres, o MST faz um gesto de fazer um processo de doação de 20 toneladas de manhã. Eu acho que um dos segredos que tem da humanidade, somente o campo da esquerda, é uma palavra que tem que estar na ordem do dia. Solidariedade. É fundamental. E essa junção campo-cidade. Então, com isso aí, além de outros pontos que você acha necessário, passa a palavra de novo para o GOG. Lembrando que a gente está com 52 minutos, o GOG faz uma fala, e depois da fala a gente vai dar um minuto final para cada um. Mas é importante o GOG discorrer, mas eu queria fazer um pedido a você. Descreva aí, a sociedade nem todo mundo conhece. Aquela sua música forte, provocadora, importante, que emociona, principalmente a juventude, essa questão que você levanta, é a bolinha dos olhos. GOG, com a palavra. Você está sem som, GOG. Está sem som. Desculpe, gente. Eu dei uma vacilada. Agora sim. Paulo, muito bom, uma oportunidade muito boa conversar com vocês, né? Fazer conexão DF, Nordeste, sabe? Nós que somos aí, né, também, nós somos quase que um estado nordestino. Eu queria só lembrar uma coisa que você falou, né, do processo de higienização que sempre teve no Brasil, né, do processo de embranquecimento, de afastamento. E aqui em Brasília nós temos a maior cidade de Brasília, que hoje é que tem maiores casos de Covid-19, que chama-se Ceilândia. Ceilândia, esse início dela, a CI, é uma campanha de erradicação de invasões Lândia, que se tornou uma cidade. Então, era a cidade de invasão. Ela está a cerca de 40 quilômetros de Brasília
ela é o rolo propulsor de Brasília. Né? É uma cidade que tem quase 1 milhão de habitantes e que está experimentando agora um lockdown, né? Esses lockdown seletivo, mas que não funciona, tem que parar a cidade toda, mas o sistema não quer parar a cidade toda, sabe? O sistema ele não tem divã, o sistema não usa divã, ele quer estar sempre operando, né? E mesmo que para isso tenha que operar pessoas, mesmo que para isso tenha que perder pessoas, porque pessoas, na visão sistêmica, elas são máquinas, e máquinas podem ser trocadas, né? Sabe? Eu acho que as pessoas que falam que a política a esquerda e a direita não são duas asas do pássaro, são pássaros diferentes e cada um tem a sua asa, né? E eu acredito que é isso que tem, sabe? E é importante a gente falar, é isso que nos diferencia, né, de quem diz que política é política sempre e política não é boa para nós. O direito foi sempre por nós achado na rua. Não foram os tribunais que nos deu o direito, foi a rua que nos deu o direito de ir, de vir, de batalhar, de buscar. Então, a rua, mais uma vez, ela equilibra. Não por acaso ela é um tripé, né? 3 letras, né? Sabe? Ela tem o R, tem o A e tem o U no meio equilibrando, né? Então, que essa parábola, que a gente possa trabalhar essa parábola, essa ferradura, né? Sabe? Esse instinto que a periferia tem para equilibrar situações mesmo sem ser reconhecidas. Eu aproveito assim também para agradecer, porque eu sou um cantor de rap, o rap sempre foi discriminado, assim como todas as literaturas negras, assim como foi na sua época Lima Barreto, assim como Cruz e Souza, assim como foi todos aqueles que um dia, né, Luiz Gama, nosso rábula, que aprendeu o direito, né, estudando direito para libertar escravizados, para libertar aqueles que o Estado, mesmo sem o tráfico, não admitia, né? Que um Estado que o direito formal criou uma lei dos sexagenários, quando os negros não chegavam a 30 anos de idade, eles criaram uma lei que se você chegasse aos 60, você poderia estar liberto. E o capitalismo é esse gigante do pé de barro, né? Que te dá muita oportunidade, mas nunca te dá acesso a essas oportunidades. É isso que a esquerda tem que contar. É isso que nós de esquerda temos que contar nas quebradas, que existe um conto do vigário há séculos, e que se o PT, o Partido dos Trabalhadores, passou por 16 anos, eles estiveram por o restante do Brasil, da história do Brasil, aí nas condições de elite e de liderança do país. Liderança econômica e liderança de governança. É preciso contar para as pessoas que é diferente governança e poder e elite, né? Os bancos, eles sempre foram elite brasileira. A governança só mudou em 16 anos no Brasil. E isso as pessoas não entendem. Eles pensam que governo é tudo igual, que governo é poder, né? Não é por acaso que Jair Bolsonaro atendeu primeiramente aos bancos. Não é por isso que, mesmo o governo de esquerda, trataram muito bem os bancos. Então, é preciso um rompimento. Nós temos que romper. Nós temos que começar, sabe, que nem minhas redes sociais. Eu estou chegando agora a 100 mil seguidores no meu Instagram, mas não foram comprados. Não foi através de impulsionamento. São seguidores orgânicos, Paulo. Sabe, a gente precisa de organicidade. O orgânico que fala o MST, essa organicidade do MST na rua, na comunidade, ela tem que ser trazida também para a política e para a política partidária também, não só para a política do povo, mas para a política partidária, que tem que aprender muito. O PT e os partidos de esquerda são muito próximos do MST, mas eles precisam de frequentar mais e entender mais essa humildade que traz a complexidade que a gente precisa para levar para que as pessoas entendam, sabe? Os movimentos sociais e os partidos políticos de esquerda têm que apertar a tecla SAP para entender o que é falar como o povo entende. Obrigado, gente. Gog, mas eu queria te ouvir, rapaz, a sua poesia dos olhinhos aí. Estou te provocando aí. Eu, Débora e todo mundo. Eu queria que Cleuda entrou, cumprimentar a Lenilda, Denilma, vários. Brasil com P, né? Brasil com P. Brasil com P. Alagoas do Brasil, que é o principalmente Alagoas. Eu queria te ouvir aí, é importante. Eu vou falar 2 palavras. Eu vou falar só 2 palavras que simbolizam um Brasil com P, tá? Para a gente não entrar muito no tempo. Polícia pacificador, polícia
pacificação. Da palavra pacificador e da palavra pacificação. Polícia pacificador! Polícia pacificação. Palmares proclama pressão, pulsação, participação popular. Participação popular. Brasil com P completo está resumido nisso aí, Paulão. E Paulão é com P. E agradecer a Maria, que está acompanhando a gente, a nossa companheira, secretária da Mulher e Direitos Humanos, foi ela que fez essa ponte, né, para que o GOG participasse da nossa live. Queria agradecer a Débora e dar 1 minuto agora. GOG, 1 minuto para você e 1 minuto aí para a Débora, para a gente estar encerrando, agradecer os internautas, a participação, as perguntas. E fica tudo uma reflexão para a gente, porque a gente está vivenciando um momento, repito, da pandemia, que os especialistas avaliam que dificilmente terá vacina em curto prazo, o isolamento social é uma ação que ela é barata, né? Mas a pressão do capital, como disse o GOG, no sentido de abrir o comércio, e aqui a pressão imensa, abrir as escolas, a Helenilda, que foi presidente estadual, aqui em casa, Luciana, inclusive, Luciana está dando um abraço para você, GOG, para você, Débora, entendeu? A Maria de Fátima de Sá, nossa companheira Maria, de longas datas, uma das maiores ambientalistas de Alagoas do Brasil, e a gente tem uma caminhada longa, né, de muito compromisso, tantas pessoas presentes aqui. E aí o processo da abertura vai, sem dúvida nenhuma, atingir a pobreza, né? O Congresso Nacional, com toda a sua contradição, conseguiu estabelecer um processo de atenuar, né, aquela renda emergencial. É preciso a gente aproveitar uma live como essa. O Bolsonaro não queria, ele não queria com Paulo Guedes. Foi necessário a esquerda lutar, o PT queria um salário mínimo, mas saiu de 200 para 400, 500, chegou a 600, e é de 600 até 1.200 para as mulheres que são chefes de família. O outro projeto foi para atender estados e municípios, que são eles que estabelecem essa guerra contra a Covid, né, para fortalecer, e o outro no sentido de trabalhar as micros, pequenas e médias empresas, que está numa situação muito grave. E aqui, GOG, em Maceió, que você conhece, a gente tem o turismo como um vetor fundamental da economia. E os estudiosos da economia fazem uma leitura que esse segmento vai sofrer um baque muito grande, até porque as pessoas vão mudar a sua realidade pós-pandemia, né? Então, aqueles bares, né, com a quantidade enorme de pessoas, vai ter distanciamento, as próprias pessoas vão ter dificuldade, vai ter trauma, estresse, né? O pessoal com medo, esse processo de usar máscara agora constantemente, o contato pessoal, a afetividade, tudo isso vai ter reflexo no campo objetivo e subjetivo. Então, a área da cultura mesmo foi um projeto do PT, de uma companheira que o GOG estima muito, a Benedita da Silva. Foi ela que apresentou o projeto e teve como relatora a deputada Jandira, para dar uma ajuda mínima, básica, para os profissionais da área da cultura, que a gente não vai detalhar muito, que estão sofrendo, estão todos paralisados. Aqui tem casos, que eu não vou revelar, de pessoas que estão numa situação de fome, estão fazendo campanha para dar cesta básica a cantores populares, porque o cara perdeu toda a referência no sentido profissional. Então, eu queria passar para a Débora, né, que ela pudesse fazer suas considerações, Débora, e destacar a importância do MST. Eu nunca tive dúvida da importância desse movimento que dá lição para a gente naquele lema: organizar, né, mobilizar, ocupar, organizar, enfim, e resistir. E vem fazendo isso muito pé no chão, mantendo a organização, com muito cuidado em relação ao isolamento social. Aí eu queria que você fizesse suas considerações e depois passar para o GOG e já agradecer a você,
que teve a gentileza de participar, o GOG também, de uma forma destacada, os internautas. Então, a gente encerra com a fala final de Débora e depois GOG. Já dando um abraço aos dois. Débora. Tá, então, olha, o GOG no início fez um trocadilho aí, né? Uma live que pudesse ser life de vida, né? E falou também do amor. E aí, nós temos uma música, GOG, que diz assim, olha, esse é o nosso país e essa é a nossa bandeira. É por amor a essa pátria que a gente segue em fileiras. Então, nesse sentido, assim, aproveitando para agradecer aqui ao GOG e ao Paulão por dividir, ao Paulão por esse espaço, a Maria também, né, pela iniciativa, pela articulação, para não falar o nome de ninguém, né, esquecer outros, eu só quero aqui fazer menção à professora Maria de Fátima, Maria de Fátima, irmã de uma grande companheira nossa, que foi a professora Maria Reneu de Sá, né, assim, uma mulher que estudou a reforma agrária, que contribuiu muito para a alfabetização de muitos trabalhadores e trabalhadoras sem terra nesse país, assim, onde a gente passa, a gente consegue ver Reneude no entusiasmo, mas dizer que, assim, olha, nessa música, que é por amor a essa pátria que a gente segue em fileira, nós precisamos, mesmo em momentos onde muitas vezes nos faz desacreditar que é possível avançar, que é possível a gente resistir, nós temos a tarefa, é tarefa nossa, foi tarefa histórica do povo preto desse país, do povo indígena, do povo quilombola, e assim, sempre nos momentos necessários o povo se colocou na resistência, se colocou nos enfrentamentos necessários, e é por isso que nós estamos aqui hoje, com todos os limites e contradições que nós vivemos. Então, dizer que é um momento difícil, mas que assim como a história sempre tem mostrado da resistência do povo, nós temos essa tarefa de seguir resistindo, seguir dialogando, né, e partilhando o amor, né, em contraposição a tudo que é nos colocado, nos dado de ruim, de ódio, de fascismo, que é dessa forma que nós vamos conseguir vencer e superar tudo isso. Então, sigamos lutando, sigamos sonhando, mas lutando para que esses sonhos sejam concretizados. Então, um grande abraço a todos e todas, e nos encontramos por aí nas diversas trincheiras das nossas lutas. Um abraço. É isso aí. A luta continua. GOG, encerra, GOG. Já agradecendo a você, faz a tua fala final. Alô? GOG está sem som. GOG sem som. Opa, agora valendo. Obrigado, Paulão, Débora. Foi uma discussão muito frutífera. Aprendi muito, gostei muito, viu, Débora, do que você falou. Eu trago tudo isso para o dia a dia do que trabalho como atendimento às pessoas aqui, sabe, o meu QG. Para vocês terem uma ideia, eu respondo por dia uma média de 300 mensagens de pessoas da base, de pessoas que estão precisando do básico ao acabamento, né? A gente sabe, sou uma casa de material de construção mesmo, do básico ao acabamento, mas construção de pessoas, né? E a gente explica para as pessoas que a diferença para uma casa de material de construção é que para construir aquilo a gente desconstrói, a gente derruba para fazer de novo, sabe? As pessoas nessa sede de ter, poder estar e manter-se em primeiro lugar é o maior sofrimento delas. Então, muito obrigado a vocês por me dar essa oportunidade, por dar a oportunidade de estar com pessoas como vocês. Eu agradeço bastante e quando precisar é só chamar, tá bom? Estamos do lado de cá. Ok, agradecemos então a Débora, a GOG, Maria, que ajudou na articulação, todos os internautas. Eu percebi aqui o Marrom que entrou, todos os companheiros, eu citei alguns, se por acaso eu falhei, me desculpe. E vamos à luta. Como diz a música, a luta continua. Um grande abraço a todos. Tanino, é com você.